13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Graças a Deus. 44, final, parte final. Atos 13, 44. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era mistério que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor. E eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Todos digam amém? Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos agora, curve a sua cabeça só por um minuto. Senhor, fale conosco nesta noite. Venha nos abençoar pela palavra agora lida, Senhor. Estamos aqui juntos, congregados, depois de um período tão agradável de oração. Tão bom orar, Senhor, como é bom. Mas ainda precisamos ouvir a palavra. Que essa mensagem seja clara, objetiva, direta aos nossos corações. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. O texto que nós acabamos de ler fala de Paulo. E é interessante que não é Paulo falando dele mesmo, é alguém falando de Paulo. Nós poderíamos falar de Paulo lendo os textos de Paulo, textos paulinos, né? Mas nós estamos hoje falando de Paulo sobre aquilo que alguém escreveu de Paulo. Quem escreveu Atos dos Apóstolos não foi Paulo, foi Lucas. E Lucas, quando colheu as informações para escrever o livro de Atos dos Apóstolos, ele fez questão de mencionar isso. Paulo se converte, uma conversão instantânea. Paulo era religioso, Paulo era fariseu, mas quando ele se converte, a conversão de Paulo ela foi impactante, foi uma pancada. Paulo ele é transformado. A transformação de Paulo ela foi praticamente instantânea. Ele muda como que da água para o vinho. Um homem que perseguia, um homem violento, um homem religioso, ali, feroz na sua religiosidade, se converte em alguém totalmente
diferente. E Paulo, quando ele se converte, ele começa a pregar, ele começa a viver o que Jesus tinha dito. Jerusalém, em primeiro lugar, aqui, vocês vão ser testemunhas aqui. E de Jerusalém, vocês vão para os 4 cantos da terra, até os confins da terra. E Paulo, quando começa a pregar em Jerusalém, Paulo começa a sentir o que nós chamamos hoje em dia de retaliação. Quando nós começamos a fazer a obra de Deus, quando nós começamos a fazer uma obra, a desenvolver um ministério dentro da igreja ou fora da igreja, nós começamos a passar por retaliações. Concorda comigo? Quem concorda, diga amém. Então vamos pregar junto. Nós só passamos por retaliações. Ele começa a sofrer essas retaliações. Qual retaliação? Primeiro, ele começa a ser motivo de inveja, porque as pessoas, os religiosos de Jerusalém, respeitavam Paulo por quem Paulo era, mas agora que Paulo era convertido, eles tinham inveja de Paulo, porque por onde Paulo passava, ele deixava um rastro de testemunho, milagre, cura. Ele pregava, Paulo foi talvez o maior pregador do Novo Testamento depois de Cristo. E ele arrasta uma multidão, e aquilo foi inveja. E a inveja foi tão forte que tudo que Paulo pregava, os religiosos faziam questão de despregar. Eles colocavam dúvidas na cabeça das pessoas. Eles faziam as pessoas acreditarem que Paulo era um falso, era um mentiroso. E o que Paulo fez? Atos dos Apóstolos vai dizer que Paulo continua pregando, até o dia que Deus falou para ele: agora você vai para os 4 cantos levar a minha palavra, porque eu te levantei para pregar para os gentios. Os judeus não querem saber da palavra, então você vai pregar para os gentios. E foi aí que Paulo começou a viajar para um canto para o outro. Depois você pega um mapa e veja os lugares que Paulo foi, as regiões que ele foi alcançando, evangelizando. Ele foi viajando, levando a palavra para os 4 cantos. O que eu quero destacar nessa noite? Hoje eu pedi um auxílio para os universitários. Hoje eu mandei uma mensagem para os líderes dos ministérios. Eu fiz uma pergunta para eles. E a minha pergunta foi: qual é a característica que vocês acham? Eu sei que são várias, né? Mas qual que vocês acham que seja essencial para um obreiro? E cada um falou uma. Eu acho isso, eu acho aquilo. E conforme eles foram falando, eu fui montando um esboço. E de tudo aquilo que eles me disseram, que eu achei fantástico, eu vou fazer isso mais vezes. De tudo aquilo que eles me disseram, eu consegui dividir em 2 colunas. Ficou bem claro, 2 colunas para mim. E a primeira coluna, eu chamei essa primeira coluna de espiritualidade. Espiritualidade está relacionado tudo aquilo do homem com Deus. Quem entendeu? Diga amém. Isso é espiritualidade, a minha relação com Deus. E o que eu pude perceber, olhando para Paulo e me baseando nas palavras que os obreiros, os líderes me disseram, o que eu pude perceber é que Paulo, ele fez o que fez em Jerusalém e depois fora de Jerusalém, porque primeiro, ele era um homem que se relacionava com Deus. E qual era o tipo de relacionamento que Paulo tinha com Deus? Primeiramente, Paulo, quando ele se converte, a conversão não foi exterior, mas ela aconteceu de dentro para fora. E a primeira coisa que converte numa pessoa que tem essa conversão impactante de dentro para fora, a primeira coisa que converte é o coração dessa pessoa. Quem está entendendo, diga amém. O coração se converte. E a pessoa que tem um encontro com Cristo, aquela é uma palavra que Calvino usa, João Calvino, que foi um dos reformadores.
João Calvino vai dizer que é uma graça irresistível. Sabe o que é algo irresistível? É um impacto que você tem, é uma paixão que você tem, que você se torna refém de Cristo. Você não resiste fugir da presença dele. É uma graça que alcança a nossa vida, que é transformada em um amor, e é esse amor real que fez com que Paulo enfrentasse a oposição e continuasse, fez com que Paulo fosse perseguido e continuasse. Certa vez Paulo estava em uma das suas viagens de Mileto para Éfeso, e Paulo falou assim: eu não sei o que vai me encontrar em Éfeso, mas uma coisa eu tenho certeza: prisões, perseguições, dificuldades, mas eu vou lá levar a palavra de Cristo. Por quê? Porque ele era apaixonado por Cristo. Se existe uma característica que o obreiro deve ter, que o pastor deve ter, que todos nós devemos ter, primeiro, é amar a Cristo. E não é você sentir uma queda por Cristo, não é você se apaixonar no sentido passageiro da ideia de paixão, mas é você amar a Cristo. E como nós falamos amar, nós falamos naquilo que eu ministrei hoje, no culto das 20 horas, no momento da oferta, a nossa atitude de amor, ou melhor, o amor nos leva a ter a atitude. Então eu consigo entender que aquele que ama a Cristo verdadeiramente, ele não é um obreiro de palavras apenas. Aquele que ama a Cristo, ele não se relaciona com a obra apenas por palavras, apenas naquele sentido de estamos juntos, mas na hora que realmente precisa, nós não podemos contar. Sabe com quem nós podemos contar? Com aquele que ama a Cristo, porque aquele que ama a Cristo, ele coloca a Cristo como prioridade, amém? Aquele que ama a Cristo, ele se torna refém de Cristo. Aquele que ama a Cristo, ele não consegue se ver, se enxergar longe da presença dele, amém? E a minha oração nessa noite é que esta chama do primeiro amor seja acesa dentro do meu e dentro de cada coração aqui, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor, aleluia. Então, se eu amo a Cristo, se eu amo a Cristo, eu temo a Cristo. Um deles me disseram que o obreiro verdadeiro ele tem que ter temor a Cristo. Se eu amo, eu tenho temor a Cristo. Um deles disse que o obreiro deve buscar a presença do Espírito Santo. Buscar a presença do Espírito Santo deixa de ser um dever. Não é dever, é uma questão de sobrevivência. Posso ouvir amém? Amém. É igual chegar para você e falar para você assim: ó, você tem que respirar. Você fala assim: pastor, respirar não é opcional, eu tenho que sobreviver. Por isso que nós não vivemos debaixo da água, não é verdade? Porque debaixo da água a gente não respira. Eu não preciso chegar para você e falar: você tem que se alimentar, a não ser que você esteja enfermo e não consiga se alimentar. Mas nós sabemos que se nós não nos alimentarmos, nós vamos ficar fracos até morrer, porque nós não nos alimentamos. Então percebe, queridos, percebe que buscar o Espírito Santo, Paulo vai dizer, ou melhor, Lucas vai falar que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Eu poderia ficar só nessa característica: cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, você olha para ela e você enxerga o Espírito Santo nela. Olhe para quem está ao seu lado, diga para essa pessoa: o brilho do Espírito Santo estará sobre a tua vida. Ah, mas fala com mais fé, mais bonitinho. Fala assim: o brilho do Espírito Santo estará sobre a tua vida. Paulo, por onde ele passava, Atos, Lucas vai falar, Lucas vai dizer que as pessoas caem possessas por demônios. Você já viu isso?
Já viu uma pessoa chegar perto de alguém cheio do Espírito Santo e ficar possessa por demônios? Já viu o evangelista Marco? Lembra? Você passar perto da pessoa e a pessoa cair possessa. Te odeio, vai para trás, porque enxergou em você o Espírito Santo. O lenço que Paulo usava, hoje em dia o pessoal faz campanha de lencinho, né? Mas o lenço que Paulo usava para enxugar o seu suor, se alguém enfermo encostasse naquele lenço, era curado. O poder não está no lenço, o poder de Deus estava na vida de Paulo. Nós que somos obreiros da casa do Senhor, que faz a diferença uma pregação para outra pregação, de alguém louvar para uma outra pessoa louvar, de alguém orar para uma outra pessoa que ora. Sabe o que faz a diferença? Sinceramente, a presença do Espírito Santo. Concorda? Quem concorda, diga amém. Amém. Faz a diferença. Já viu uma pregação cheia de unção? Já viu um louvor cheio de unção? Já viu uma pessoa orar cheia da unção de Deus? Não tem como você não sentir a presença do Senhor. Esses dias eu comentei que eu fui pregar na nossa igreja de Icaraí. Não sei como, acho que foi com o Marco que comentei, ou com o Daí, não lembro o que eu falei com vocês dois, ou se foi com os dois, mas eu comentei que fui lá ministrar. E antes de eu ministrar, o pastor deu a oportunidade para um menino, porque novinho, ele pegou o violãozinho lá, não falou nada, ele só pegou o violão, saudou a igreja, começou a cantar. Irmãos, mas a unção de Deus encheu aquele lugar. Que unção maravilhosa. Ele só cantou, e a presença, a glória de Deus encheu aquele lugar. A unção de Deus faz a diferença na nossa vida. A presença do Espírito Santo, aleluia, a presença sensível do Espírito Santo, amém? Se você não tem desejo de orar, se você não tem desejo de buscar a Deus, se você não tem desejo de buscar a presença do Senhor, é porque realmente a presença do Espírito Santo ela precisa voltar para dentro de você. Porque quem tem a presença do Espírito Santo, lembra de Davi? Quando Davi sentiu que o Espírito Santo estava longe dele, Davi percebeu, falou: não, Senhor, não afaste de mim o Espírito Santo. Por que ele ora assim? Porque ele sabia o que era ter a presença do Espírito Santo. Por isso eu fico desesperado, irmãos. Quando eu subo no altar, eu prego muitas vezes por semana, eu fico desesperado quando eu subo no altar e eu não sinto a presença do Espírito Santo, porque um dia eu já senti, e eu desço do altar frustrado, eu chego em casa frustrado, eu oro dizendo: Deus, não se afaste de mim, Senhor. Onde eu tropecei, onde eu tropiquei aí na nossa relação, Senhor, porque eu não quero subir no altar e não ter a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Então que nesta noite o Espírito Santo possa encher a cada um de nós a tal ponto que viver longe do Espírito Santo seja insuportável para mim e para você, amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor por isso, aleluia. Então me disseram que ter o Espírito Santo é importante, concordo. Me disseram que amar é importante, concordo. Me disseram que ter temor é importante, concordo, porque o temor me faz imaginar na possibilidade de viver sem o Espírito Santo. Isso me dá temor. Mas quando a minha relação aqui está em falha, não está saudável, a minha relação na prática ela também se torna enferma. Sabe quando o obreiro está enfermo na obra? Quando a sua relação com Deus está enferma. Quem entendeu, diga amém. Eu acho isso muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa ideia. Quando a minha relação referente à obra está enferma, é reflexo que a minha relação com Deus está enferma. Tem como eu estar bem exausto com Deus e não estar bem aqui? Impossível. É impossível. Não, mas eu com Deus eu estou bem. Não está, não está. Porque
de eu estar bem com Deus.